Os jogadores do Cruzeiro chegaram em um carro do Exército para a apresentação da roupa que vai ser usada na competição sul-americana. Todo o elenco participou do lançamento do uniforme inspirado no que foi usado na Libertadores de 76. Novidades na gola da camisa, que tem ainda a tríplice coroa em marca d'água no peito. O Cruzeiro já estreia um novo uniforme contra o Real Garcilaso no Peru, na quarta-feira. Aí o novo uniforme do Cruzeiro, Zé Augusto Toscano, e todo um mise-en-scène ali para apresentação, os jogadores chegando em carro do Exército. Grande Marconi Barbosa, né, do diretor de marketing do Cruzeiro, carro de Exército, carro forte, quando chegou o Júlio Batista, né? A gente fica esperando aí descer de paraquedas, foguete, vamos ver, um abraço Marconi. Não, mas eu acho que o uniforme é legal. Eu gosto muito desse uniforme do Cruzeiro com as estrelas soltas, né? E aí vou dar um pitaco aqui, eu sei que muito torcedor vai concordar comigo. O patrocinador master, que é uma realidade e precisa, talvez podia negociar com ele e deixar na cor branca, né? Que é todo... Compõe melhor a camisa. Compõe melhor, inclusive para ele, né? Enfim. Cláudio Penido está dizendo que tá acompanhando aqui o programa, dizendo que muda pouco a história do Cruzeiro. O Cruzeiro só tinha o Fábio, porque o Cruzeiro tem um grande elenco, segundo ele. O Alisson Lousada, que é lá de Dom Cavate, diz que foi ver hoje o segundo melhor time de Belo Horizonte. Nas contas dele, o Cruzeiro reserva é o segundo melhor time de Minas Gerais. Aí fica a palavra do torcedor aqui. O Atlético e Cruzeiro estreiam na Libertadores 2014 nesta semana. Os torcedores dos dois times já sonham em um encontro das equipes no torneio continental. E por que não em uma final? Pela primeira vez, os dois maiores times de Minas estão juntos na Libertadores. E no torneio eles têm história. São 3 títulos. O primeiro deles com o Cruzeiro em 76, com um gol de falta na final, digamos, inesperado. E quando eu cheguei na bola para bater, o goleiro estava fazendo a barreira e o Piada se aproximou para bater rápido, sem autorização do árbitro, para bater pro Palhinha, que estava bem colocado. E quando ele foi bater, eu pisei no pé dele. Eu falei, o que é isso, Piada? Ele disse, não, bate rápido, o Paulinho tá solto. Eu digo, não, pode deixar que eu vou fazer o gol, eu vou chutar, fica calmo aí. E começamos a discutir. E ele ficou com raiva de mim, me xingou e virou de costas e saiu andando. Quando ele saiu andando, eu saí andando atrás dele para falar não sei o quê. Aí o Joãozinho foi e bateu a falta. No Atlético, um jogador também surpreendeu a torcida ao ajudar o time a chegar na final. Guilherme entrou em campo no segundo tempo para marcar o gol decisivo contra o News Old Boys. Eu lembro que eu já vim me preparando muito assim para um momento como aquele, né? Porque eu vivia uma situação assim de cobrança e tudo. E eu sentia que, até pela questão do posicionamento, meio atacante, então você está muito próximo ali de virar herói também, né? Então eu via essa possibilidade, treinei muito para aquele momento e eu sentia que aquele jogo em especial poderia ser o jogo que me desse uma renovada, uma oportunidade de ter o carinho do torcedor e de poder até ajudar o nosso time. E aí com aquele apagão, com tudo que aconteceu, eu só tenho que agradecer a Deus que foi um momento muito especial. Na conquista celeste de 97, o goleiro Dida protagonizou um dos lances mais marcantes da final. Muita gente fala assim que a gente ganhou a Libertadores por causa do Dida. Naquele jogo, lógico que no conteúdo da história toda da Libertadores foi o Dida. Mas naquele jogo, se ele tivesse tomando aquele gol, a falha foi dele. Que ele bateu, o Julinho, que é um brasileiro que jogava pelo Sport Cristal, bateu a falta e ele rebateu, tal. E ele conseguiu depois defender com o pé. Aí aos 36, eu acho, a gente conseguiu, eu bati o escanteio, o zagueiro tirou e o Alivelto conseguiu fazer o gol. E como todo grande time começa por um grande goleiro, no título do Atlético não poderia faltar uma defesa memorável. Eu lembro como se fosse hoje, né, o fato, né, todo desenrolado do lance, né, o pênalti sofrido pelo jogador Tijuana. Então foram momentos de tensão ali que acabaram num êxtase ali, numa explosão de alegria muito grande. Então, sem dúvida para mim, foi o lance mais marcante da minha carreira. Claro que na Libertadores tiveram outros lances importantes, mas
Acho que pelas circunstâncias que as coisas aconteceram ali, né, sem dúvida foi o lance mais importante da minha carreira. Se já não bastasse toda a história que envolve as conquistas de Atlético e Cruzeiro, estamos falando do atual campeão sul-americano e do campeão brasileiro de 2013. E pela primeira vez na história, um dos maiores clássicos do futebol brasileiro pode acontecer numa reta final de Libertadores. A cidade ia parar, não só Belo Horizonte, mas o estado de Minas todo, né? Então, seria um confronto bastante disputado, né? Bastante pegado. Ia parar. Vai parar, mas não quero falar sobre isso agora, porque nem estreamos na Libertadores. Eu acho que seria interessante, uma situação diferente e única, porque eu acho que nunca houve isso, as duas equipes disputarem a Libertadores no mesmo ano. E um possível confronto, imagino que seria, acho que uma loucura, né? Seria bom, de repente uma semifinal ou de repente uma final, imagina só, Cruzeiro e Atlético. Não sei onde que vai caber tanta gente, mas seria muito importante para Minas. A possibilidade de cruzamento entre os dois pode acontecer em qualquer fase da competição. Então, pelo visto, essa Libertadores promete, mais do que nunca. Favorito em classe não existe, mas que hoje o Cruzeiro tem um time melhor e tem mais condição de vencer o Atlético no mata-mata, eu acho que isso é fato. Esse ano dá Galo, tranquilamente. Nada pro Cruzeiro, tríplice coroa pro Galo. Tá aí, já vivendo o clima de Libertadores da América. E aí algumas coincidências nas campanhas, né? Dos títulos do Cruzeiro com o título do Atlético no ano passado. E já toda essa atmosfera para Copa Libertadores. E o torcedor já vislumbrando um confronto entre os dois, Daniel Seara. Sabe o que é legal, Luciano? Há poucos anos aí, a gente vai lembrar, sempre era ou um lá em cima ou um lá embaixo, ou então os dois lá embaixo, né? A gente já teve ano aí que os dois lutando para não cair, aí o Atlético caiu, aí o Cruzeiro vai, quando você acha que vai conquistar alguma coisa, vai, perde uma final, não sei. Esse ano, olha o que nós estamos discutindo aqui. Os dois times como os dois principais candidatos a Libertadores, um campeão brasileiro, um campeão da América, vão disputar juntos a principal competição do continente. Isso é muito legal para o futebol mineiro. Eu acho que movimenta realmente. Para a gente da imprensa é legal, para a torcida é legal, para os jogadores, para os clubes é muito bacana, para o futebol mineiro então nem se fala. É bom para o resto do Brasil olhar um pouco para cá também, né? Essa movimentação, essa expectativa, todo mundo já vislumbrando esse possível confronto lá na frente, mas a própria esse não estava no script, não. Não estava no script, não. Agora, a própria competição... joga fora, Toscano. A própria competição em si já mexe com o torcedor, né, Cabral? Sem dúvida alguma. A Libertadores, depois, principalmente da década de 90 para cá, quando São Paulo começou a ganhar, outros times, né, o torcedor criou uma identidade, aquela coisa de querer ganhar, ir para o Mundial e falar que é o melhor do mundo. E essa possibilidade de ter um Atlético e Cruzeiro na final, por que não? É claro que Libertadores é uma competição dificílima, tem muitos percalços, né, pela frente, nem começou ainda, mas como foi dito ali na reportagem, como que vai caber, né? Onde vai caber tanta gente? Imagina um cenário desse. Então fica aí a expectativa. No momento, o Cruzeiro tem aí, né, uma perspectiva, digamos assim, de começar melhor, assim como o Atlético começou voando ano passado, fez a primeira, né, teve a melhor campanha da fase de grupos, mas nada impede também que, de repente, o Atlético encaixe um bom jogo na próxima terça-feira e engrene também aí pela temporada. Promete demais. Concorda, Toscano? Sem dúvida. Concordo e torço por isso. Eu acho que seria um momento único no futebol mineiro, e com um complemento, assim, que desde já, acho que já vale a lembrança. Imaginemos uma situação dessa, tem que ser no Mineirão e com as duas torcidas. Sem dúvida. Porque isso é um negócio que o futebol mineiro, é lamentável. E nesse lance do Joãozinho aí, quando o Cruzeiro voltou pro vestiário, tiveram que apartar, porque o Zezé Moreira queria bater. Ele não queria deixar o Joãozinho, inclusive, voltar no mesmo voo que o time. Você queria mandar o Joãozinho embora antes. Né? Daí pra baixo. O Nelinho até conta essa história, que depois todo mundo chegou e falou assim, mas como é que o cara que fez o gol do título vai chegar lá sem o grupo e tal? Agora vamos ver o caminho, então, dos mineiros nessa Libertadores. Primeiro o Atlético aqui, ó. O Atlético tem pela frente Nacional do Paraguai, o Santa Fé da Colômbia e o Zamora da Venezuela. Vai estrear contra o Zamora. Tranquila essa primeira fase? Aí o Cruzeiro tem Defensor, tem o Real Garcilaso e tem a Universidade de Chile. Palpite? Diga aí. Atlético, Independente Santa Fé, Cruzeiro e Universidade de Chile.
Assina embaixo. Eu acho que o Atlético Cruzeiro tem que classificar nesses dois grupos aí, não tem o que... Em primeiro. Em primeiro, lógico. Obrigação. Também pela qualidade dos elencos, dos times, pela tradição, sem dúvida. Agora, não vamos falar de facilidade, não. Lógico. Libertadores. Não tem. Aí tem alguns fatores extras, né? Tem altitude, tem arbitragem. Torcida. Carlos Damião está aqui pelo Facebook, o Ciro Guilherme, Adilson Adriano, Cláudio Penildo, Emerson Gonçalves, grande Emerson Gonçalves, lá de Nova Lima, da Nova Lima FM. Tá aqui também o Janismar Alves acompanhando o programa. Vamos ver os melhores momentos da vitória do Cruzeiro no Clássico sobre o América. Vamos acompanhar aqui. Mesmo jogando contra o time reserva do Cruzeiro, o América não conseguiu a primeira vitória no campeonato. O Coelho começou até bem a partida, conseguiu equilibrar as forças, mas aos poucos o Cruzeiro se mostrou superior. E depois do gol do zagueiro Léo, o América sentiu muito. Tanto que 10 minutos depois, numa jogada praticamente idêntica, o Cruzeiro fez o segundo. O destaque do América na partida foi o goleiro Matheus, que salvou. Se não fosse ele, teria sido uma goleada. E assim, o América segue com apenas 2 pontos. São 2 empates e 1 derrota. E o fantasma do rebaixamento para o módulo 2 está bem próximo do CT Lana Drummond. Aí o André Cristino com as informações lá do Clássico. Assina embaixo com o que ele falou ali das defesas do Matheus, da atuação do Matheus. Daqui a pouco a gente vai ver aí. Primeiro o Fábio trabalhando no primeiro lance aí na batida de fora da área do Williams. Aí veio o cartão amarelo do Wallace, né, que jogou pela primeira vez aí como titular, 19 anos. O Mike chegou no cruzamento, o Matheus passou em branco nessa, depois o Marlone ajeitou para o Júlio Batista, que isolou, o Tinga arriscou de longe e a primeira defesa do Matheus. De uma série de muitas defesas. O William no cruzamento, o Júlio Batista, mais uma do Matheus, aí na cabeçada queima-roupa. Parada técnica, né? Não viu o jogo. Até agora, quantos lances do América teve? É verdade. Olha aí, mais um cruzamento para a área, o Matheus de soco afastando. Aí vem o primeiro gol do Cruzeiro, na cobrança de falta do William, o Léo raspando para abrir o placar lá no Mineirão. Raspou ali, a defesa do América vacilou, o Léo não. Mais um lance do Cruzeiro, dessa vez a bola passou pelo Matheus no chute do William e foi na trave. Aí o América, na tentativa com o Obina, pediu mão nesse lance, daqui a pouco a gente vai ver se justificava. Aí o Elvis arriscando de fora da área, na verdade o André Giroto arriscando para a defesa do Fábio. E o segundo gol do Cruzeiro, de novo com o Léo, que fez o gol e tomou um telefone ali do Matheus na saída, tomou um soco. Vem o segundo tempo. O América ameaçou aí chegou a ameaçar nessa cobrança de escanteio aí ou não? Não. O Tinga complementou nesse lance aí, o Matheus fez a defesa, mas o Tinga já estava em impedimento. Obina arriscando de fora da área para a defesa do Fábio. A jogada aí do Elvis pro Obina, marcado o impedimento. Marlone escapou da marcação, tocou pro Júlio Batista e o Matheus saiu para abafar ali o camisa 10 do Cruzeiro. Cruzamento do Mike, mais uma cabeçada do Júlio Batista para a grande defesa do Matheus. Essa aí o Léo quase vacilou. Mandou para escanteio. Na cobrança de escanteio, o Fábio deu um soco na bola. Jogada do Elber, que arriscou direto para mais um lance do Matheus e outra aí, ó, do Matheus. Vamos falar do Matheus aí várias vezes. Mais uma dele em 2 tempos. Depois saiu de forma arrojada. Nessa aí o Alisson foi com a mão na bola. O América ameaçou nessa que o Obina, por pouco, não diminuiu. O Fábio falhou nessa. Na sequência da jogada, o Cruzeiro tentava sair para o jogo. E o fim de jogo, 2-0 lá no Mineirão. Apesar da derrota por 2-0, Matheus foi o nome do jogo. Pegou muito. Aliás, não é de hoje, né, Luciano? O Matheus é um grande goleiro, já mostrou isso. A gente falava aqui, o América passou quanto tempo com o Neneca aí, pegando muito, depois falhava muito. Oscilando, né? Oscilava muito o Neneca. E o Matheus no banco. Agora o menino tá mostrando que ele é o dono do gol do América. Agora América, módulo 2 de novo, não, né? A Neuza Maria está cornetando o Silas aqui, ó, dizendo que gostaria de saber o que se passa na cabeça do treinador, que tem um atacante artilheiro como o Rubens, que falam que é revelação, que é promessa e não coloca para jogar, e ela também que está aproveitando para cornetar o Obina. E aí, dá para criticar o Obina, dá para criticar o Silas,
o time do Cruzeiro, que mesmo com apenas o Fábio titular, é muito superior, Rodrigo? É superior e mostrou que e se fosse 4, 5, 6, não seria nenhum exagero. Né? Já visto que a gente está falando da atuação do Matheus. Agora, o Obina hoje isolado lá na frente, a bola não chegava para ele. Tá? A gente sabe da instabilidade do Obina, dos problemas que de vez em quando ele apresenta e tal, mas enfim, não dá para crucificar o Obina hoje de forma alguma. Agora, a situação da América é preocupante, 3 jogos, nenhuma vitória. Fica uma situação aí de questionar se esse time vai conseguir engrenar com os trabalhos do Silas, que ainda não conseguiu dar cancha mesmo, para esse time mostrar que se enxerga, se impõe e pode brigar por alguma coisa, pelo menos para se classificar entre os 4, que é o mínimo que se espera do América. Daqui a pouco o Toscano complementa. Vamos ver alguns lances que os jogadores reclamaram de uma não marcação do árbitro, chamados lances polêmicos. Olha, primeiro veio um lance na cobrança de lateral, na disputa ali com o Obina pediu toque de mão ali do Léo nesse lance. Vamos ver aí. Volta naquele mesmo. Olha aí. Que tocou na mão, tocou. O jogo do Atlético. Olha aí. Tocou na mão, tocou. Tocou na mão, tocou. Mas marcaria, Daniel? Eu tenho um critério que a gente estava falando agora há pouco. Para mim, bateu na mão é pênalti. Tanto para um, para outro, para B, para C. Essa aí é do Tinga, na hora que chuta o jogador do Cruzeiro. É marcado um impedimento ao desvio ali no meio do caminho, mas não interfere. E esse lance do Obina aí, ó? Aparentemente, muito impedido. Estava muito impedido o Obina. Essa aí não tem nem como. Essa aí não precisa nem do replay ali. Eu acho que no caso do Obina, ou do América, de maneira geral, acho que o Silas fez um bom trabalho no final da Série B. O América chegou ali, teve aquela inconstância no Independência, precisa acertar isso. Vai ter uma oportunidade agora. Agora, eu concordo com o Rodrigo que a preocupação que fica do América é que os 3 jogos que ele fez nesse Mineiro, Tupi, Tombense e Cruzeiro, o América foi inferior nos 3 jogos. Porque se ainda tivesse falado, sabe que é o Cruzeiro, apesar do elenco e tudo mais. E falando em Cruzeiro, acho que o grande trabalho que o Marcelo vai ter aí é aquele trabalho de grupo. Se ele conseguir fazer aquele trabalho com o elenco, o grupo, o Cruzeiro tem um elenco realmente que inspira... O trabalho que ele fez ano passado. O mesmo que ele fez ano passado. Se ele conseguir, e aí também o grupo também, se tiver afeito a esse trabalho, né? Porque o ano passado... Assimilar bem isso. Ajudou, agora esse ano... eu acho que é o grande desafio. Muito obrigado aqui a Daniela, ao Samuel Morato, ao Flávio Ribeiro acompanhando aqui o programa, o Flávio Ribeiro que é atleticano, e vai ouvir então o que disseram os jogadores e treinador, né, o auxiliar, na verdade, do Atlético lá em Juiz de Fora após a derrota para o Tupi. E nós saímos numa derrota lá em